Por isso resistindo estou. Quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar, Cristo, sustentar-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que o deserto estás cuidando de mim. Cara, não dominança, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. No trono nossa comunhão, pelo prazer de conquistar palácios e riquezas. Como no deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. Quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar, meu Cristo, sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. Depois que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar a mim. O Senhor está cuidando de mim. E te adorar, Cristo, sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus é fiel, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Queria só ouvir mesmo dizendo que é muito maravilhoso, né? Glória a Deus. Muitos louvaram, muito maravilhoso, né? As crianças, todos louvaram e entregaram, muito maravilhoso. Não precisava nem eu falar nada, que Jesus está presente aqui. Glória a Deus. Eu quero saudar a Maria desde que a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu quero também deixar um versículo na palavra do Senhor. Alguns versículos aqui em Marcos 2. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus, que diz assim. Aleluia. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciavam-lhe a palavra.
e vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriu o telhado onde estava e fazendo um buraco, baixando o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os seus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas e que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz ele assim blasfêmia? Que pode perdoar pecado senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, lhe disse: Por que arrazoaram sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Disse, pois, ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e tomou logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram, glorificando a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Aleluia. É um grande espanto. Naquele seu tempo, ou hoje, um paralítico sai andando, porque todos conheciam ele há muito tempo naquele mesmo lugar. Mas quando Jesus chega, há muita diferença. Aleluia. Louvado seja Deus. Não podemos deixar de falar ou deixar uma palavra tão clara o quanto lemos aqui nesse momento. Jesus, quando ele chega no cenário, quando ele chega aonde que estiver paralítico, aleluia, tem que levantar. Aleluia, louvado seja Deus. Até que o pastor Fabiano, meu filho, falou assim, que era para me dar um testemunho, aleluia, das viagens que eu tenho feito. Eu quero dizer para os queridos irmãos, aleluia, porque eu era uma pessoa até que muito tímida, não conversava. Aliás, eu não gostava de conversar. É muito difícil, tímido. Você sabe que a Bíblia até fala muito sobre esse assunto. Então, na casa, nós somos 10 irmãos. Quem não gostaria de conversar? Eu não gostaria de conversar. Eu não sei se vocês vão entender a palavra. Eu tinha preguiça de conversar, não tinha palavra para falar, não conseguia falar, não queria ouvir, era muito legal para ouvir, até não gostava de rir, não sabia essas coisas, era chamada até na família quando eles queriam ter assim uma palestra ou para me falar alguma coisa, até me chamavam, para que desde pequena, né, como essas crianças iam. Né? Eu não era crente, mas me chamavam para falar alguma coisa, contar alguma coisa na minha presença, para que eu respondesse uma palavra naquele meio ali. Mas eu não sentia nada por aqui, mas a hora que eu sentia de falar, eu falava e era certo. Então, mas não falava, não gostava de conversar. Mas
Mas Deus, eu gostaria de dizer que esse versículo é todinho para mim. Paralítico, tanto faz aquele que estava na cama e como tímido também. Aleluia, ele é um paralítico também, não gosta de falar, não gosta de conversar, mas Deus cria situações para que ele tenha que falar, ele tem que ir. Deus cria situações até difíceis e arranca de um lugar e leva para outro lugar. Ele ainda nem queria ir, mas o Senhor levou. Aleluia! Louvado seja Deus! Então ficou bem claro, todos viram a palavra que saiu da boca de Jesus. Eu gosto de falar também da palavra que Jesus falou. Eu vejo Jesus com aquela grande multidão, entrando ali naquela casa para descansar um pouco. Mas a multidão veio tudo porque sabia que ele ia entrar ali para descansar. Ele não estava ali para pregar nenhum cenário, ele estava ali para viver, para descansar. Mas ali a multidão não veio, tinha de socorrer a multidão. Mas ali tinha 4 homens que conseguiram pegar aquele paralítico com as suas fés. Que hoje nós não temos essa fé, nós não temos, porque as portas é aberta e é à vontade. Ninguém, assim você pergunta ao paralítico, se ele quer vir aqui, talvez ele vai dizer que não quer. Jesus disse, se ele quiser até. Você crê, eu não creio. Né? Essa semana eu fui na fazenda aí perto do Duque, para lá do Duque de Caxias, né? Na casa do meu tio. E aquela família, quando eu falei de Jesus, eles chegam a mudar de cor, chegam a mudar de cenário. Né? Não quer Jesus, não quer, assim, diz que aceitou Jesus desde criança, ou nunca conheceu Jesus, mas diz que gosta de Jesus. Mas quando fala de Jesus, não quer Jesus. Então é paralítico, mas que Deus visita eles lá agora, que eles podem alcançar também. Aleluia, glória a Deus. Eu era essa pessoa, aleluia, que não gostava de conversar. Mas um dia eu li esse versículo que eu li aqui para alguém também que estava paralítico. E Jesus desceu, igual aquele mesmo dia que ele desceu pelo telhado, e aquele paralítico saiu andando. Mas Jesus é tão maravilhoso que ninguém falou com ele não, ele já entendia lá nos corações que alguém estava razoando entre eles. Aleluia, Jesus começou a conversar, quando viu a fé daqueles homens, abria aquele telhado como era de palha, aquilo era uma roça, era um lugar diferente do nosso tempo de hoje, e ele trouxe aqueles homens na frente de Jesus. Nós não temos essa coragem de enfrentar uma multidão e trazer uma pessoa que está precisando, porque se trazer, Jesus desce. Jesus desce para socorrer. É porque não traz da maneira que é necessário trazer. Ele trouxe, colocou na frente. Ele não botou lá não. Ele trouxe aí, botou aí na frente. Quer dizer, ele não queria falar, só queria dizer, eu coloquei ali, ele precisa. Aleluia. E a palavra de Jesus para aquele moço foi: perdoados são os teus pecados. Meu Deus. Aleluia! Quando eu olhei para essa palavra, foi aquele paralítico também, aquele moço que estava paralítico, e ele falou assim: olha, queridos, Deus fala também com pessoas que nunca aceitou Jesus. Esse moço nunca tinha aceitado Jesus, meu esposo, nunca tinha aceitado Jesus. Ele falou comigo, Deus falou comigo que você tem uma espada na mão. E se você orar por mim, eu vou ficar curado. Eu nunca queria crer na casa, nunca queria Jesus, não queria nem ver o crente. Se precisava, ter muito mandado, direto pregação, eu não aceitava entrar em casa e nem conversar com ele. E um trabalhador querido de todo mundo, de pequenos e dos patrões, que gostava do seu trabalho e era respeitado também. Mas para Jesus, Jesus desceu na casa naquele dia. Aleluia! Louvado seja Deus!
Então, quando ele estava paralítico, ele falou essa palavra e eu lembrei dessa passagem. Na hora eu não lembrei da passagem, porque que aonde estava escrito no momento, mas eu vi ela na mesa, cadeira de pó. Então eu falei para ele, aquele moço que era paralítico de nascença, desceu na frente de Jesus e Jesus falou para ele, perdoados são os teus pecados. Então você me chamou para me orar por você e eu quero te perguntar se você quer aceitar Jesus, que a melhor coisa que fazemos é fazer essa pergunta a qualquer que seja, porque ele, assim, a distância muito daqui desse jovem aí, daqui eu já estava ouvindo e pensando que eu não ia me ver, porque aquele odor que saía de dentro dele já estava indo lá. Ele estava apodrecido aqui dentro de tanto beber. Ele virou alcoólatra em momento, porque vivia há muitos anos, mas era muito trabalhador. Então, pronto, mas um dia a bebida pegou ele, e ele ficou assim, e ficou paralítico também imediato. Quando ele deu banho, ajeitei, deixei ele em pé, estava paralítico, o meu filho, o Sérgio ajudou, coloquei na cadeira assim no sofá. Aí eles saíram e eu perguntei para ele. E ele falou assim, não conseguia levantar a mão, mas falou assim, eu quero. Com a mão só assim, quero. Eu falei, então fala as palavras junto comigo, as palavras que qualquer pastor fala quando a alma aceita Jesus. Somente 4 palavras que ele confessou junto comigo, que eu não queria ver esse mundo, que estava entregando a vida para Jesus. E ele também falou junto comigo que Deus escrevesse o nome do livro da vida. Mas ele falou, Senhor Deus, se eu não tiver do Senhor, eu estou cansado de pecar, estou cansado de viver nesse mundo, o Senhor pode me levar. O Senhor pode me levar, porque eu não consigo deixar essa vida. Quando ele começou as 4, 5 palavras, naquela hora, Deus desceu. Nas nuvens do céu, Jesus desceu. E ele agora já estava falando para mim tudo que ele estava vendo e perguntava para mim, você está vendo? Eu falei, eu não estou vendo. Ele falou, pois aqui está Deus falando comigo ali na nuvem do céu. Ele desceu uma fiação aqui na minha mente e está conversando comigo e falou que eu falasse tudo para você, tudo que ele falou. Porque você, aonde passar, você pode ver esse testemunho que Deus está falando comigo, que ele pode falar para você. Jesus está falando comigo. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, a primeira vez, aleluia, que Jesus, que eu consegui vir, que eu achei que era difícil, quando uma pessoa aceitar Jesus, recebeu o batismo com o Espírito Santo. E ali naquele momento ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. E quando eu estava sentado, ele sentado, ouvindo tudo que Deus, ele levantou e ficou em pé. E começou a falar tudo que Deus falava com ele. Deus falou com ele assim, olha aqui, você trabalha dia e noite para seus patrão. Mas para mim você não dá a mínima, para mim você não dá atenção. Tudo que chama você para ir na minha casa, você não vai. E ele ficava ouvindo e depois ele passava para mim. Foi uma palestra de 45 minutos. Coisa grandiosa, de todos os encontros, livramentos. Ele era tratorista. E nessas máquinas aí da Aracruz, ali em Poço da Mata, né? Ele trabalhava lá na Aracruz na época, né? Essa firma do Alvalípido. Enquanto aquela rainha da Dayane, lá a princesa Dayane, era dona daquela empresa, né? E aqui eu trabalhava lá, porque a empresa aqui em Teixeira não aceitou a firma aqui. Então, muita gente aqui foi trabalhar lá. Eu fiquei aqui, ele trabalhava lá e vinha. Louvado seja Deus. Mas então, meus queridos irmãos, nós vimos que depois disso aí, depois que trabalhou nessa grande empresa, e depois veio as consequências, há muito tempo depois. Louvado seja Deus. Sabemos que Deus fez grande coisa naquele dia, daquele paralítico, mas para Deus querer, mas para Deus fazer aquele milagre, Deus levava nós daqui e levou para Belo Horizonte. Sem eu querer ir, mas nós estávamos vendendo uma casa e ele
mesmo falou comigo, apareceu uma pessoa de lá para trocar aqui, e ele falou, eu quero, eu não queria, mas eu quero. E assim, um movimento e foi para aquela cidade. Aleluia! Louvado seja Deus. E lá, com 8 meses, que quando Deus fala, quando Deus tira, quando Deus leva, Deus tem um jeitinho de levar. Aleluia! E assim, quando Deus chegou, nós chegamos naquele lugar, tudo aconteceu ali. Louvado seja Deus. E ali ele aceitou Jesus naquele dia, recebeu tudo de Deus naquela mesma hora, que esse testemunho maravilhoso, e ele ficou curado. E eu não sei, meus irmãos vão entender, mas eu quero dizer o seguinte, eu sempre falo que Deus colocou na sola dos pés dele umas rodinhas, que ele não andava, ele foi curado, mas ele não andava, ele corria. Ele corria que essas malas que você compra aí para lá e para cá. Então ele corria assim. A gente que tinha que parar ele para ele não bater na parede, ou para ele não cair. Aleluia. Então ele ficou aquela pessoa tão elétrico, correndo para lá e para cá, na rua e por todo lugar. A gente soube segurar muito ele e 2 pessoas para arrumar ele para ele não cair. Assim, muitos meses. Nosso Deus, quando ele faz coisas grandes, aleluia, foi muito tempo, aleluia, louvado seja Deus. E hoje eu passo com esse testemunho, com esse versículo aqui, aleluia, desse mesmo jeito que Jesus fez, naquele dia, com o paralítico que desceu e na frente de Jesus. Quando eu lembro a multidão que estava ali dentro daquela casa, poderia que ela não seja muito grande, mas por lá de fora tinha uma grande multidão, vendo uma cura imediatamente de alguém que necessitava. E assim Jesus fez na frente de todos, porque Jesus viu a fé daqueles 4 homens, aleluia, e aquele povo que estava ali, cada dia e cada momento, eles acreditavam e via tantos e muitos milagres de Jesus naquela sua época. Eu creio que aquele povo que acompanhava Jesus, que ouvia as palavras que saíam da boca de Jesus, era tão grande que ninguém queria sair do cenário, daquele lugar que eles estavam. Eles queriam só ver Jesus falar, que era a comida muito perfeita para toda aquela grande multidão, que todos ficaram cheios de Deus naquele seu tempo, aleluia, que assim, quando no tempo que Jesus andava com seu povo e caminhava com as multidões e limpava aquela grande escuridão, que ele trazia claridade para aquela grande multidão, entender que ele era o Filho de Deus, ele era Deus perfeito no meio da multidão. O povo, claro, que se espantava, porque eles já tinham esquecido que Deus pode fazer essas coisas. Igual hoje também, aqui nesses dias que nós vivemos, hoje também, o povo não crê. Num povo tão diferente que nosso mundo anda, eles não creem que Jesus está andando na terra como povo, aleluia, trazendo salvação, libertação, para um preparativo de uma palavra que o próprio Deus já tinha falado com Adão lá no Éden. O povo se esqueceram, aleluia, das palavras do próprio Deus, e quando Jesus está na terra fazendo a sua obra, eles nem todos reconhecem, nem todos querem se render a esse Deus tão grande, porque eles não reconhecem, conforme naquele tempo, muitos se renderam, muito também a Jesus, que não foi pouca gente não. No tempo que Jesus estava na terra, não foi pouca gente que renderam a Jesus. Era muita multidão, porque depois que Jesus saiu da terra, nós vemos que quando ele
missão na terra, que foi na tempo com os discípulos de Jesus. A multidão que ouviram de Jesus não negava Jesus. Eles não negavam. Eles faziam toda vez a prova, as multidões que eles quisessem. Mas todos que viram Jesus, todos que viram os discípulos falar de Jesus, ninguém conseguiu negar Jesus. Eles morriam as multidões, que fosse aquele maior perigo que tinha na sua época, mas eles não negavam Jesus, porque eles viam a presença de Deus na sua vida. Aleluia! Porque todos que vêm hoje aqui louvar e pregar e orar, a presença de Deus visitou a todos que estavam sentados ali. Por isso nós sabemos, cada criança que aqui teve louvando, nós vimos a presença de Deus na vida de cada um. Aleluia! Louvado seja Deus! Não poderia eu deixar de falar desse grande amor que Jesus teve para todos nós. Aleluia! Louvado seja Deus! Mas também sobre as minhas viagens, eu falei sobre a timidez também. Que quando você é tímido demais, Jesus faz qualquer coisa para fazer caminhar, para o paralítico andar. Eu estou falando de mim, paralítico andando na terra. Aleluia! Eu estava ali, eu tinha feito um voto sim com Deus. Aleluia, porque todos nós sabemos que tem luta para cada um. Aleluia, na hora das lutas a gente recorre a Deus. Aleluia, e faz coisas grandes. Fala coisas grandes que a gente acha difícil até de cumprir. Aleluia, louvado seja Deus. Eu fiz um voto ao Senhor de ir em 7 estados. Aleluia, louvado seja Deus. Depois que eu saí daqui, então quando a gente chega numa terra estranha, a gente quer resolver uma causa que a gente deixou para trás para resolver. Aleluia, as portas se trancam. Porque um chefe de casa, quando ele não está na atividade do trabalho, aleluia, que é só uma pessoa só que está na atividade do trabalho, é claro que vai ter dívidas. Aleluia, eu era vendedora, né, vendia roupas e tal. Então eu vi que ia dar um problema sobre aquele assunto dele não trabalhar. Aleluia, então assim eu montei a casa para vender, para pagar as dívidas. Aleluia, Deus não fez assim, Deus não fez. Deus tirou nós daqui e levou para lá, para Belo Horizonte. Coisa incrível, não dá para imaginar. Mas ali, glória a Deus, eu também fiz um voto para que Deus resolvesse aquele problema e eu visitava 7 estados. Aí Deus falou, Aí coloquei os estados tudo pertinho do outro e eu olhei, está tudo fácil. Aí o Senhor falou, não. O Acre, Belém do Pará, não era Pará, o Pará não, que é um estado que chega ali, já atravessa Goiás, já chega. Belém do Pará, Acre, esses lugares tudo longe. Aí eu falei, meu Deus, eu fui nos 4 estados e parei, porque não gostava de atravessar rio, nesses lugares longe, barco, balsa, eu tinha muito medo. Então não fui, mas um dia, e fui em Camboriú ali, em Santa Catarina, meu Deus, meu testemunho, né, que eu fiz até o turismo para lá, louvado seja Deus, e ali dei meu testemunho assim, dentro do setor, né, ali na raia mesmo ali, louvado seja Deus, e Deus foi glorificado. Fui em muitos estados, mas teve uns que eu não fui, mas um dia Deus me perdoou. Eu não estava nem esperando e não estava nem preparada, mas o Senhor falou, Belém do Pará, não é o Pará, é Belém do Pará, capital. Aleluia. Eu passei uns 8 dias, 10 dias, peguei a bolsa, arrumei e saí. Aleluia. Eu não sei se eu não tinha passagem para chegar lá não. Eu tinha passagem no meio do caminho e eu fui. No meio do caminho, avisei, como é que é? Falei, sim, estou aqui no meio do caminho. Fui para, né? E ali Deus operou, eu já conhecia algum lugar, né? Em Marabá, eu já tinha ido com meu filho Lafayette, né? Que mora em São Paulo, eu já tinha ido com ele lá, e nós tínhamos deixado muitos irmãos lá, irmãs, missionários, e ali eu já tinha esse conhecimento, e ali eu fiquei esperando uma oportunidade
para ir para Belém do Pará, para ir para Belém. Aleluia. Dá um testemunho, mesmo que eu dê um testemunho diferente. Eu falei, eu sou obediente, tem que sair até para comprar passagem 2 vezes no caminho. Tem que parar no caminho. Porque está despreparado do dinheiro, e eu tive que sair naquela hora. Eu não tive coragem de ficar mais, aleluia. E Deus foi comigo naquela cidade, aleluia. Louvado seja Deus. Também, no Paraná, a capital do Paraná é fala? Curitiba também. Aí eu levei o testemunho lá, que era Curitiba. Quando eu vim, eu fui para Curitiba, aleluia. E assim eu dei meu testemunho das bênçãos que Deus faz quando eu separo com Ele. Porque quando eu fiz o voto, Ele trouxe um menino, mesmo que desse aqui, ó. Mesmo que desse menino aqui, dessa formatura aqui, clarinho, bem fortinho. Ele trouxe e falou assim, eu vou pagar a sua dívida. E Deus preparou, a minha dívida foi paga, sem juros. Uma dívida de 3 mil e pouco, ele voltou para 14 mil. Eu não conseguia pagar. Há 25 anos aí atrás, eu não consegui pagar. Falei, não tem como. Aí entrou Deus preparou uma pessoa, ficou sabendo na igreja. E essa pessoa levantou a mão, falou, pois Deus vai preparar, vou tirar esse juro. E Deus tirou aquele juro. É essa mesma pessoa que ganhava, gente, obedece a Deus. Quando Deus falar, pode fazer. Aquele moço só tinha ele de crente em casa, com 3 crianças, o tamanho dessas crianças aqui atrás, aqui, ó, bem menorzinha até, que nem o garotinho que cantou, que o pequenininho aquele ali. Aleluia, aquele moço, ele falou, pois eu vou tirar todo o juro e vou pagar essa dívida. E ele terminou de pagar a dívida. Antes de pagar, Deus levantou uma bênção na vida dele, porque ele era uma pessoa inteligente, ele trabalhava numa empresa, era inteligente. E Deus mostrou para ele como que ele abria uma empresa. E com 5 anos, aquele moço que pagava, que levou 2 anos para pagar 4 mil, 3 mil e pouco. Aquele moço de 5 anos, o dízimo dele era de 10 mil reais. O dízimo dele era 10 mil reais. Quer dizer, para quem levou 4 anos para pagar 2 mil, e ele falou, não, irmão, você não paga na minha mão, não, que eu vou pagar a dívida, que é Deus que diz que eu tenho de pagar essa dívida. Aleluia. Mas Deus supriu. Ele hoje é milionário. Deus começou naquele tempo e hoje ele é milionário. Ele falou, não paga o meu nome. Eu não paguei a dívida. Foi Deus quem pagou a dívida. Glorifica e exalta a Deus na pessoa de Jesus. Porque eu não faria isso. Mas Deus falou que eu tinha de fazer. Mas nosso Deus, quando Ele fala, ou quando Ele manda, a gente pode lutar, mas pode obedecer, porque Ele supre aquilo que nós nem imaginamos, porque esse é o Deus que nós servimos, é o Deus grande de coisas grandes, que ninguém nos sabe. Eu quero nessa noite agradecer a Deus e agradecer também essa grande e rica oportunidade em nome de Jesus. Amados, nós chegamos no final. Eu queria só deixar um versículo dos irmãos. A próxima terça-feira nós vamos comentar sobre esse versículo. Livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Já chegamos no final do culto. Se desse uma oportunidade, nós iríamos falar um pouco aqui. Mas Deus sabe todas as coisas. Quero só que os irmãos leiam comigo esse versículo e já convido a todos os presentes aqui, todos, para a próxima terça-feira, para nós falarmos um pouco sobre Hebreus capítulo 12, versículo 16, que nós vamos ler, mas vai ser para terça-feira. Está escrito: e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito
de primogenitura por um prato de comida. Como eu disse, se desse um tempinho, eu ia falar um pouco sobre essa passagem. Nosso tempo já se foi, a estudo agora seja dada para Deus. Todos venham para a próxima terça-feira, o ensino, aonde estaremos falando sobre Esaú. Esaú, filho de Isaque. Esaú, irmão de Jacó. Dois gêmeos de um ventre que brigava dentro de uma barriga de uma mãe. Duas crianças brigavam. Nem tinha nascido e já estava brigando dentro da barriga da mãe. E a mãe, preocupada, orou: Deus, que briga é essa que está no meu ventre? E Deus disse para ela: o que estão brigando no seu ventre são dois filhos, dois reinos, duas nações. Aí nasceu Jacó e o outro, Esaú. O que eu quero dizer para os irmãos: Esaú veio à terra de Edom, e a terra de Edom veio muitos reis, que na próxima terça-feira dá para falar para os irmãos, e até no Novo Testamento nasceu Herodes, que todo mundo conhece a história do Herodes. Aquele Herodes que mandou assassinar Jesus criança, ele tinha o sangue de Esaú na veia. Ele era da terra de Edom, da terra dos Edomeus, da terra dos Edomitas, sangue de Esaú. Próxima terça-feira dá para nós falar sobre Esaú. Herodes, que tentou matar Jesus, e os descendentes de Herodes, todo sangue de Esaú na veia. E não prestou, nenhum herodiano prestou, e nenhum deles quiseram aceitar a nosso Senhor Jesus Cristo. Próxima terça-feira, não falta ninguém para nós entrarmos no assunto da palavra de Deus. Eu peço à igreja para ficar em pé. Os avisos da semana são esses. Próxima terça-feira, o dia de ensino. Quarta-feira, 9 horas da manhã, círculo de oração aqui na congregação. Próxima quinta-feira, culto normal. E no decorrer da semana passaremos os avisos. Digo para os irmãos que durante a semana, às vezes, costuma nós não chegarmos no horário, estamos não sendo pontuais. Eu estou falando, começando de mim, porque eu não estou conseguindo. Os irmãos que conseguirem, nos ligam, mas vamos fazer um esforço pelo menos para o domingo. Hoje, estão atrasadas as minhas, mas os irmãos que puderem esforçar, às vezes eu posso atrasar, mas sempre a igreja aqui, com vontade de Deus, Deus tem usado os irmãos que chegam cedo para abrir a igreja. Vamos estar agradecendo a Deus nesta noite e logo após a bênção apostólica. Senhor, meu Deus e poderoso Pai, convida a igreja para orar. Jesus querido, nós te pedimos a bênção do Senhor, que as tuas mãos se estendam para abençoar a todos os servos e servas de Deus. Pai querido, te agradeço pela irmã Pezina, que trouxe, Pai querido, Pai amado, o seu testemunho, Pai querido, pelo Brasil que tem dado. Quero te agradecer por todos os visitantes, seus filhos e filhas. Quero te agradecer pelos louvores, pelas pregações. Quero te louvar por tudo. Deus é na autoridade, no nome de Jesus. Pai querido, que nós te agradecemos nesta noite, desde agora e para todo sempre. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrossanto amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as benditas consolações do Divino Espírito Santo Consolador esteja com toda a congregação, Cidade de Deus 2, e todos alegremente cantamos. Amém. 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 Não vai embora sem cumprimentar os visitantes com a paz do Senhor.